No oeste do Paraná, a colheita antecipada da soja contribuiu para o plantio do milho safrinha. Com as operações dentro do zoneamento agrícola indicado para a cultura, os produtores estão confiantes em uma boa produção. Mas nesse início de ciclo das plantas, a atenção tem que ser para o manejo de pragas, como o percevejo e a cigarrinha. Já tem algum tempo que o Adriano não abre mão de plantar milho na segunda safra. Esse ano, então, com a colheita da soja realizada no tempo esperado por ele, a janela de plantio da safrinha ficou ainda mais favorável. Essa safra aqui, a soja, ela veio dentro do ciclo certo. Tivemos sol, chuva em quantidades ideais, então ela se desenvolveu dentro do período, do ciclo dela exato, né? Então conseguimos fazer um plantio de milho cedo, né? Dentro da melhor janela possível. Com o milho já plantado, a preocupação agora é outra. O agricultor acompanha de perto o desenvolvimento da lavoura e já tem um planejamento para combater as principais pragas. Essa área aqui está com 10 dias de plantado, né? A gente está fazendo monitoramento, mas tem uma programação de aplicação. Devemos estar entrando ainda essa semana aqui para o controle de percevejo e já pensando na cigarrinha, né? E já faz a primeira de herbicida. Mais uma semana a gente faz uma nova aplicação com outro tipo de herbicida, visando também o percevejo e a cigarrinha. E depois, de acordo com o monitoramento, a população de cigarrinha, a gente faz mais uma de cigarrinha antes de fazer o fungicida. A cigarrinha hoje tem sido alvo de 4 a 6 aplicações até o milho estar livre desse problema. O Marcelo é agrônomo de uma empresa de sementes. Ele orienta que, para prevenir o ataque de pragas nos primeiros dias do ciclo, os produtores devem optar pela aquisição de sementes tratadas industrialmente. É o chamado TSI, Tratamento Industrial das Sementes. Primeiro a gente falar do controle de pragas, né? Começa com um TSI completo, né? Um TSI industrial de preferência, que a gente tem uma cobertura muito mais homogênea da semente, favorece muito depois até a parte de plantabilidade e a deposição de produto, né? O agrônomo alerta, no entanto, que somente o tratamento de sementes não protege as plantas, principalmente se houver uma alta concentração de percevejos. E o TSI, ele vai ter ação aí de 14, 15 dias, mais ou menos, o seu resíduo. Depende, obviamente, da quantidade de precipitação e tudo mais. Só que o TSI sozinho não vai funcionar se a gente tiver uma pressão de 3, 4 percevejos por metro quadrado. Ele é um auxiliar muito importante, mas sozinho ele não vai conseguir fazer milagre numa alta infestação. Por isso, os produtores devem fazer um monitoramento constante da plantação. A partir de um TSI bem feito, que você conseguiu comprar na semente, a gente entra falando em percevejo das aplicações. Então a gente tem aqui uma planta em palito praticamente, um pouquinho posterior. Aqui já seria um bom momento a gente entrar com a primeira aplicação para percevejo. Aqui uma planta já em V2, é outro momento ainda crítico para a gente cuidar de percevejo. Depois disso fica um pouco mais tranquilo. Por quê? O aparelho bucal do percevejo, ele tem que atingir o meristema lá no meio da planta. Então, quando a planta passa disso, o diâmetro já é maior do que ele consegue atingir. Causa perdas, causa injúrias, mas já não é aquele problema da planta ficar totalmente dominada. Então, se tratando de percevejo, estamos lá com uma pressão muito alta, tá? Vou colocar assim um número baixo para vocês de 0,5 percevejos por metro quadrado. Você vai fazer algumas contagens, esse já é um número para você entrar aplicando, mas não é uma quantidade alta, tá? Mas a gente tem aí 3 percevejos por metro quadrado, já é uma grande quantidade. A gente pode entrar aí com a aplicação de acefato, depois a gente tem outros produtos à base de neonicotinoide, de piretroide, que a gente também deve associar nas aplicações e entrar aplicando. Esse estágio aqui, que é o estágio crítico do percevejo, a gente precisa se preocupar com a cigarrinha. Aqui também a gente se preocupa com ela, mas até V12 é bom a gente tomar cuidado com a cigarrinha. E aí as aplicações são presença ou ausência. Andou na lavoura, tem cigarrinha, você deve aplicar. Para o produtor, mesmo com os custos para realizar esse manejo, o plantio da safrinha ainda é a garantia de um bom retorno financeiro.
É uma opção muito boa. As culturas de inverno elas não estão rentabilizando que nem a safrinha. Está excelente. Esse ano a janela de plantio ficou muito boa, então as previsões são as melhores possíveis. Por mais que o preço esteja morno, vamos supor, mas ainda é rentável.